Olá, pessoal! E hoje eu quero falar para você que é um aspirante a empreendedor, assim como eu fui um dia. O que é um aspirante empreendedor? É aquela pessoa que ela tem um espírito, sabe, de ajudar, de ter ideias, um monte de coisa, que trabalha na empresa com toda empolgação, com toda motivação e quer mudar tudo ali, quer transformar tudo ali. Todas as ideias que você tem, você quer estar aplicando naquela empresa, você quer estar fazendo ali, você está dando seu sangue pela empresa. Eu quero falar com você. Você já parou um minuto para pensar que você poderia ter a sua empresa? Que você poderia estar trabalhando para você? Eu anotei alguns pontos aqui que me fizeram refletir ao longo dos anos que eu trabalhei como CLT, fechada, e me fez acordar para uma série de coisinhas que hoje, né, depois que eu saí da CLT, eu passei a perceber. Então eu quero te ajudar dessa forma, eu quero te motivar a dar um passo mais à frente para o seu sucesso. E o que acontece? Nós estamos acostumados a ter uma renda fixa, sabe? Ai, meu salarinho cai todo mês. Ai, todo mês meu salário tá lá, graças a Deus. E isso nos deixa muito confortável. Sabe aquela coisa de você saber assim, eu tô indo trabalhar porque eu sei que no final do mês eu tenho o meu dinheiro ali, eu tenho o meu salário fixo. Então, por isso que eu tô aqui. E isso vai cada vez mais te colocando numa posição de que você precisa sim trabalhar para alguém, que você precisa ter essa renda fixa. E isso, gente, foi uma cultura que já foi inserida, olha, muito tempo na nossa escola, né, na onde que nós fomos aprendendo a estudar assim, as pessoas, os nossos professores, eles eram orientados, né, para falar assim com a gente, olha, você precisa estudar para você ter um bom emprego, tá? Você precisa estudar para você ter um trabalho bom, digno, para você ter sua carteira assinada, porque se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Se você não aprender aqui na escola as coisas, você não vai ser nada na vida. E isso era assim, imputado. Né? Nas nossas aulas, eu sei, gente, porque eu lembro muito bem dessas palavras. Né, quando os meus professores falaram, eu não me recordo em nenhuma vez de um professor chegar para mim e falar assim, ô Viviane, estuda para você ter a sua empresa, estude, se capacite para você ter uma empresa na qual você vai gerar muitos empregos para as outras pessoas, então invista em você, em conhecimento para que você tenha o seu negócio. Não. Mas era sempre ensinado, invista aqui, aprenda aqui, para você ter um bom emprego. E, gente, me perdoe, né? Se escola realmente ensinasse a gente também a ter um bom emprego, já tava bom, mas nem isso, a gente sabe que não é. Né? Infelizmente, a gente tem um ensino que deixa muito a desejar nessa questão de trabalho, de preparar o ser humano, né, para o trabalho mesmo, no dia a dia dele, na empresa, né, trabalhar ele para que ele venha ter uma empresa. E isso causou em nós essa mentalidade de que precisaríamos investir para trabalhar para outra pessoa, né? Precisaríamos estar estudando ali para ter uma carteira assinada, para ter um plano de saúde. Então, esses pontos que eu quero abordar com você. O que faz com que nós venhamos pensar cada vez mais assim, até o nosso próprio ambiente de trabalho. Quando você está ali insatisfeito no seu trabalho, que você pensa assim, fala assim, nossa, mas eu estou tão cansado, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui, porque eu preciso ter minha renda fixa, eu preciso estar de carteira assinada. Aí, quando você fala assim, mas e se eu sair daqui, e se eu fizer alguma coisa para mim? Aí você comenta, às vezes, com um colega de trabalho, com amigos, com um conhecido, e o que ele fala pra você? Você tá doido? Você vai largar sua carteira assinada? Você vai largar seu emprego, que muitas vezes, né, pode ser um emprego até que te remunera realmente, assim, com salário bom, e as pessoas começam o quê? A te colocar medo, te pressionar para você não sair daquilo ali, para você ficar na sua zona de conforto.
Elas começam a falar o tempo todo com você. E isso vai gerando mais ainda o medo. Aí quando você pensa em tomar uma decisão, você coloca o se na frente, né? Mas e se eu perder isso? Mas e se eu não conseguir trabalhar realmente com o que eu gosto, montar um negócio para mim? Mas e se a minha família ficar contra mim porque eu abri mão disso? E começa a colocar o se. E esse se é que te paralisa para os planos, para os propósitos, tudo aquilo que você quer. Eu quero te motivar a ir além. Eu quero motivar você a pensar de uma forma diferente. As pessoas, a maioria, não quer que a gente cresça. Elas querem que a gente fique trabalhando para elas, que todo o conhecimento adquirido, tudo aquilo que a gente investe no decorrer da nossa vida, seja aplicado ali naquela empresa, que infelizmente a maioria não reconhece. O reconhecimento ali, não, você está fazendo um bom trabalho, você está ajudando a empresa está crescendo, para eles está ótimo. Beleza. Mas e o seu crescimento? E você, que você poderia estar à frente de uma empresa, poderia estar trabalhando para você? E o medo, ele te paralisa de uma forma que muitas vezes você produz algo, faz algo, mas você não pensa que aquilo ali pode ser a sua empresa. Então eu quero motivar você a dar um passo à frente, a sair daí, né, dessa zona de conforto, a pensar o seguinte, que não existe estabilidade. A pandemia provou isso. A pandemia provou que ninguém imaginava o que ia estar acontecendo nos dias atuais. Quantas empresas estariam de portas fechadas? Quantas? Então, por mais que você esteja aí no seu trabalho fixo, na sua CLT, recebendo todo mês, isso não é garantia de nada também. Amanhã ou depois, pode acontecer algo que ninguém previa. Então, se o seu medo é de ir de encontro a ter alguma coisa na vida, a ter o seu negócio por causa disso, pode mudar seu pensamento. Pode mudar agora. Comece a pensar em como a sua empresa vai ser construída. Como daqui para frente você vai fazer a sua renda, assim como eu. Enquanto eu estava na CLT, eu vivia para aquilo ali. Eu vivia. Mas só que o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade e eu tive medo, se eu falar que não tive medo, eu vou estar mentindo. Que eu fiquei pensando assim, gente, mas e se eu não conseguir fazer? E se eu não atender as expectativas? Como que vai ser a minha renda? Mas eu decidi e falei assim, não, seja o que Deus quiser. Se eu não der certo em tal coisa, eu vou correr atrás. O que falta no ser humano hoje é a força de vontade, de saber que se não deu certo você ir nesse caminho, que você vai ter vários outros caminhos para você prosseguir. Que você vai, insiste, busca. Mas se no meio do caminho você teve alguns erros, muda a trajetória. Muda o trajeto ali, mude o jeito, mude o caminho. É isso que eu quero falar com você. Se você tem força de vontade, se você levanta cedo para trabalhar, se você acorda todos os dias pensando ali em algo para fazer, você já tem tudo nas suas mãos. Se você já tem a força de vontade. Porque não adianta você você querer fazer algo e não ter vontade por aquilo. É como você, eu quero malhar, eu quero entrar na academia ali. Eu quero, mas você não faz nada para isso. Você não se organiza, você não coloca um horário, você não levanta cedo, né, para adiantar algumas coisas para você ter esse horário para academia. Então assim, o querer, mas não ter força de vontade não adianta nada. Agora, se você tem uma força de vontade, se você realmente quer mudar de vida, essa é a hora. É a hora de você tirar o se e você colocar daí. Aí você fala assim, não, mas que daí? Quando alguém chegar para você e falar assim, nossa, fulano, mas você vai largar a CLT? Aí o que você vai falar assim? E daí? E daí? Se não der errado, eu vou tentar de novo. E daí? Se no meio do caminho acontecer alguma coisa, fulano, não. Aí o que você vai falar? E daí? Eu tenho forças, eu tenho saúde para continuar. Eu tenho força de vontade.
Se tal trabalho não deu certo, eu vou procurar outro, eu vou ter uma outra forma de renda. É isso que eu penso pra mim. Eu tenho buscado muitas coisas, mas eu sei que no meio do caminho, se uma ou outra coisa não der certo, eu tenho dentro de mim, eu tenho uma força de vontade para aprender novas habilidades, para fazer outra coisa. Eu já falei aqui que eu tive uma dificuldade com rede social, mas eu me vi uma necessidade de aprender e eu busquei aquilo e eu fui atrás. E isso também tem sido minha renda. Então, você não pode também fixar apenas em algo, uma coisa só. Você tem um mundo de possibilidades. Eu amo essa palavra, mundo de possibilidades. E é mesmo, você tem um mundo de possibilidades. Mas você precisa olhar para os lados, para você ver. Estar atento a tudo que acontece, para você ir atrás do que realmente você quer. Essa eu quero que você guarde. Essa palavra de motivação. Para você colocar em prática. Para de ficar olhando aquelas pessoas que não construíram nada, aquelas pessoas que estão na mesma vida sempre, aquelas pessoas que estão ali acomodada. Passe a olhar para quem está evoluindo, para quem muitas vezes passou pelo mesmo processo que você passou e está um passo à frente porque ela não teve medo, porque ela decidiu mudar. Então decida e aplique o daí. Daí-se, o que as pessoas vão pensar, daí. E comece agora a colocar em prática. Essa é uma coisa que eu queria falar com você hoje. De você sair da onde que você tá. A motivação que eu quero para sua vida. Para você olhar e falar. Tudo, gente, que acontece nessa vida. Tudo. Nada é estável. Nada. Nada, nada, nada. Eu ouvi o Flávio Augusto falar sobre estabilidade, que não existe estabilidade, e realmente está coberto de razão, não existe estabilidade, que às vezes a pessoa olha e fala assim, o casamento é para sempre? É, eu acredito que o casamento deve ser para sempre, mas ele é estável, ele não tem estabilidade, ou ele é... Como assim? Se no casamento os dois não decidirem ali a lutar por aquele casamento, um dia ele pode balançar, ele pode morrer. Então, qualquer coisa nessa vida, não existe estabilidade. Então, não espere estabilidade para você correr atrás daquilo que você quer, para você ter sucesso.